Se tem uma coisa que Satanás não quer que ninguém saiba, é o quão fraco ele e sua legião de demônios realmente são. Eles sempre querem se parecer fortes e amedrontadores, capazes de realizar o caos onde quer que passem. Mas a verdade é que eles só conseguem fazer isso porque a humanidade é fraca e cede espaço para que eles atuem, porque eles naturalmente não têm esse poder. Eles só agem dessa forma porque a humanidade se rendeu ao pecado após o Éden. E depois que o pecado entrou na humanidade, aí sim que os demônios conseguem agir botando medo nas pessoas, desespero, e assim elas sucumbem e vivem uma vida vazia. Como Satanás e seus demônios não têm o poder de se materializar e destruir a raça humana, porque Deus nunca permitirá isso, então eles usam de enganações, artimanhas, meias verdades, e assim as pessoas vivem uma vida desviada. Agradam ao demônio sem perceber, desagradam a Deus e fortalecem o pecado. Mas aqueles que mantêm sua fé são imunes a qualquer desgraça que Satanás lance, não importa o que seja. Não estou querendo dizer que nós conseguimos vencer Satanás pela nossa própria força. Não, nunca pense isso, irmão. Isso é um erro. É igual bater a cara na parede. Nunca desafie ou zombe de Satanás. O mundo espiritual não é brincadeira, e você não é puro como o Messias para poder desafiar Satanás. O que você pode fazer é repreender toda a atividade dele, não pela sua força, mas pela graça divina e o poder da oração. A verdade é que quem dá liberdade para Satanás e seus demônios atuarem somos nós. Então, se simplesmente lutarmos contra isso e não dar essa liberdade para que Satanás nos destrua através do pecado, então aí sim você vai ver o quão fraco ele é de fato, e que ele só espera um pequeno erro seu para te atormentar. Mas no final ele não tem poder se você não dar a ele o que ele quer. Satanás sempre quis tomar o lugar de Deus, e como foi rejeitado, ele luta até os dias de hoje para acabar com a raça humana, criação de Deus. Satanás é a personificação do ódio, soberba, inveja, orgulho, egoísmo. Mas diferente de Deus, que tem poder de atuar livremente e usar seu poder, Satanás não tem essa dádiva. Ele só pode atuar quando cometemos um pecado. Por isso, a Bíblia diz que ele ruge como um leão e procura quem possa devorar. Porém, ele não passa de um ser vazio e fraco, querendo arrastar todos ao abismo que ele está destinado a ir, porque no final, ele sabe que perdeu a batalha e que no futuro será lançado ao lago de fogo, e nós, cristãos verdadeiros e salvos, triunfaremos na Nova Jerusalém, uma terra onde não há pecados, medo, preocupações e nem maldade. Uma terra onde não necessitará do sol, porque a luz do Messias irá iluminar a própria terra. Então, vamos hoje aprender o quão fraco Satanás realmente é, e como no final ele sempre irá perder. Meu nome é Tiagão e vamos juntos em busca da verdade. A história já está escrita, e como sabemos, Satanás algum dia irá perecer e todo mal cessará. Mas enquanto isso, vemos que ele atua no mundo em vários âmbitos, como na área religiosa, política, econômica, etc. Durante toda a humanidade, os governos sempre foram usados para escravizar as pessoas. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. As pessoas eram sujeitas a trabalhos forçados, a humanidade explorada, assim como o surgimento de todo e qualquer estado, através da colonização e exploração das pessoas, como se houvesse na humanidade uma raça superior, que nesse caso se pensava ser a europeia. Todos os governos foram estabelecidos em suas raízes de forma maligna, e Satanás usa muito bem deles para nos escravizar, perseguir e piorar nossas vidas. Existem teorias que afirmam que há uma elite mundial, um grupo de pessoas que mandam indiretamente no mundo, porque tem influência na política, economia e outras áreas. Alguns dizem que são Illuminatis, maçonaria, a tal da família Rothschild, Rockefeller, enfim. Talvez sejam todos no final das contas, pessoas que trabalham para Satanás para manter o mundo sob o controle do maligno. Aliás, na humanidade inteira já vimos isso, como na Roma Antiga, no Egito Antigo. Então, por que em nossa época seria diferente? É certo que não precisamos fazer trabalhos forçados, mas ainda somos escravizados de outras maneiras, como a taxação em tudo, uma moeda de papel sem lastro que os governos imprimem a rodo e tudo vai se desvalorizando, e assim vai indo. Mas no final, por que essas pessoas que trabalham para Satanás não dominam a humanidade inteira de uma vez, já que supostamente são mais poderosos que nós? Por que não instalam de uma vez o mal? Aí que tá, porque eles não podem.
Deus não vai permitir. E mesmo quando permitir lá no final dos tempos, será por um breve período. E mesmo assim vão ter pessoas que vão escapar da perseguição do próprio anticristo. Então mesmo quando Satanás conseguir o maior poder e controle que ele pode ter na humanidade, lá quando o anticristo estiver na terra, mesmo assim não vai ter como ele impedir o evangelho de ser passado, os cristãos de encontrarem formas de fugirem e sobreviverem. Porque não adianta, quanto mais você bate em alguém, mais forte essa pessoa fica. E essa é a regra principal do mundo, e o motivo de Satanás sempre fracassar. Não importa se no futuro os robôs de inteligência artificial vão nos controlar, se vai ter um apocalipse zumbi, ou a água vai acabar, ou o governo vai monitorar tudo. No final, a humanidade sempre acha uma forma de se adaptar, se desenvolver, e os mais fortes sobrevivem. E os mais fortes são justamente os guerreiros de fé que sobrarem. Simples assim. Os padrões se repetem a história inteira. Quando a Bíblia diz que não há nada de novo abaixo do sol, não é mentira. Os padrões sempre se repetem. Olhe para trás. O tanto de perseguição e guerra aos cristãos que teve. Isso só fortaleceu eles. Olha o tanto de guerra, morte e destruição. No final, a humanidade se adaptou e hoje temos mais prosperidade e avanço do que nunca. Porque no final, Deus nunca vai permitir Satanás acabar com tudo. Satanás engana a si próprio e vive nessa ilusão de ser uma criança mimada e querer fazer folia o máximo que pode, mesmo sabendo que no final vai ser repreendido e humilhado, porque é isso que vai acontecer. Satanás é um fracassado que está arrastando milhares ao lago do fogo, porque as pessoas simplesmente deixam ele agir. E se lembra que eu falei que os mais fortes sobrevivem? Bom, isso não necessariamente quer dizer força física ou habilidades. Isso você pode desenvolver com o tempo. Agora, os mais fortes nesse mundo, que vão ser os que se desenvolvem, vão ser os que vão sobreviver, são simplesmente aqueles que mantêm a fé e seguem a palavra de Deus. Porque qual que é o exemplo de fraqueza no mundo de hoje? Simplesmente maconheiros, drogados, comunistas, feministas, viciado em pornô, preguiçoso. Entende? Por isso eu digo que Satanás de fato é fraco. Porque ele só ataca bode morto. Só ataca gente que naturalmente já vai pro lago de fogo. Os pais ficam aliviados, não é? Agora, graças a Deus, escola é integral. Porque os meus filhos, eu tô entregando meus filhos pra escola. Eles vão ser alguém no futuro. Claro, vai ser tudo comunista e maconheiro. Vão ser alguém no futuro. E ele pode usar essas pessoas para atormentar sua vida. Mas você está imune disso, por causa da graça do Pai. Então, só se você realmente se entregar para Satanás que ele vai ser forte. Porque de resto, se você tem valores, princípios bíblicos, busca a verdade, pratica o bem, nada mais você precisa. Você já venceu, irmão. Nós somos campeões. Não tem como perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Preservação eterna. Está lá na Bíblia. Então é isso. No final, Satanás pode fazer o que quiser. Ele só vai estar fortalecendo as pessoas. Porque elas vão se adaptar, sobreviver e se desenvolver. A criação do dinheiro de papel sem valor, que perde poder de compra, levou a humanidade a optar por um novo padrão monetário que só valoriza ao passar dos anos e deixa todo mundo rico. O Bitcoin. O controle em massa da imprensa, a TV aberta que só faz lavagem cerebral na sua cabeça e passa coisa inútil, agora foi substituída pela internet, onde qualquer um tem voz e pode passar algo bom para frente. Os serviços do governo, de péssima qualidade, estão sendo substituídos por empreendedores que fornecem um serviço melhor, podendo ser ou não através da internet. Isso é livre mercado, sem empreendedorismo. O monitoramento em massa dos governos incentivou a criptografia a se desenvolver e o anonimato na internet também. Então percebe como no final Satanás só é humilhado? Ele praticamente dá um tiro no próprio pé. Cada obstáculo que ele cria para escravizar a humanidade cria algo para superar esse obstáculo. Sempre é assim e sempre foi. Por isso o Antigo Egito caiu, o Império Romano caiu e também o Anticristo vai cair. Porque a verdade é que nem ele vai conseguir prejudicar todo mundo. Porque Deus não deixa. Ele sempre usa do seu Espírito Santo para que alguém vá, se torne capaz de lutar contra algo maligno e através dessa luta as pessoas se libertem e dão a volta por cima. Então assim, se você é cristão, você já sabe que no final, depois da tempestade vem a glória, depois dos momentos difíceis vem os bons, vem a graça de Deus e no final esses momentos nos tornam mais fortes e nos instruem a abandonar algo maligno que estamos seguindo.
Então até o mal é usado para o bem. No final das contas, quem permite que Satanás atue? É óbvio que é Deus que permite. Mas por que ele permite que ele atue se ele é um ser supostamente tão maligno? Porque na real ele não é. Ele só vai aonde o Pai deixa ele ir. E mesmo quando ele tem liberdade para agir, para fazer um mal em alguém, sempre alguém desperto e abençoado por Deus vai achar uma maneira de libertar todo mundo disso. De dar a volta por cima dessa dificuldade imposta. Igual na história de Jó, que Satanás teve liberdade para agir e Deus o restituiu em dobro. Existem maneiras de se libertar que são individuais, como coisas que só você pode fazer. Algumas coletivas, como alternativas que todos podem adotar para superar esse sistema mundano. Mas no final, sempre os mais fortes, que obviamente são os que têm fé, sobrevivem e se adaptam. E a história já está escrita. Satanás pertence ao lago de fogo, só isso. Espero que você tenha entendido isso. E que agora passe a pensar que não importa aquilo que aconteça na sua vida ou no mundo. No final, cada ataque só serve para tornar as pessoas mais fortes. É um tiro no próprio pé que esse sistema satânico dá. No papel parece que estão ganhando da humanidade, escravizando financeiramente, acabando com sonhos, projetos, liberando vírus ou sei lá, as pragas do fim dos tempos. Mas na verdade só estão estimulando as pessoas a se unirem mais, terem fé e ficarem cada vez mais fortes para superar as batalhas. É uma ironia mesmo, mas no final é isso. Satanás age como trouxa, porque qualquer coisa que ele for fazer vai voltar para ele no final. E vamos ser sinceros, é justamente nos momentos difíceis que relacionamentos fortes surgem, se firmam, que laços verdadeiros se desenvolvem. Então, nem o fim dos tempos é necessariamente de todo mal. Espero que para algum de vocês isso tenha feito sentido e que tenha ficado claro o quão fraco Satanás realmente é. Agora, irmão, é só você não dar brecha para ele. Jesus Cristo, quando passou pela terra, ele disse de forma bem clara: vença o mundo, como eu fiz. Então assim, quando ele diz isso, ele sabe que você não é perfeito. Você tem que saber em primeiro lugar que você não é perfeito. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas é justamente entendendo isso, que você não é melhor do que ninguém, que você não é perfeito, que você tem que aperfeiçoar o seu espírito para que ele vença a vontade da carne. Você tem que lutar constantemente. A guerra é essa. É você contra você mesmo. Essa é a verdadeira batalha da vida. Não adianta você ser um cara bem sucedido financeiramente, você ter casa, você ter carro, bens materiais, se você tem um espírito esfacelado. Se você tiver espírito esfacelado e viver pela luxúria, pela lascívia, pela lubricidade, essas coisas do mundo nojentas, satânicas, mentirosas, você vai perder tudo. Você perde sua família, você perde sua mulher, você perde o contato com seus filhos, você perde seu dinheiro, perde tudo, tá? Que a graça do Messias venha sobre você e sua família. Amém.